A história da morte da Medusa nas mãos do grande herói Perseu é um dos mitos mais contados no mundo grego. A imagem do bravo herói matando a fera perdura na arte, na poesia e na música. A Medusa é lembrada, mais do que qualquer outra coisa, por um rosto tão terrível que um olhar para ele literalmente transforma os homens em pedra. Com feições monstruosas e cobras no lugar de seu cabelo, ela era uma criatura tão assustadora que os gregos acreditavam que poderia assustar até o mal mais poderoso. Antes de continuar com essa história, se você gosta de mitologia e quer receber mais vídeos como esse, já se inscreva no canal e ative as notificações. Voltando ao tema de hoje, Medusa e suas irmãs, as Górgonas, eram filhas dos deuses primordiais Fóssis e Seto. Fóssis e Seto também eram pais de 3 outras irmãs monstruosas, as Greias. Seus outros irmãos também incluíam os monstros Equidna, Sila e Ladão. As primeiras histórias da Medusa diziam que ela sempre teve uma forma terrível e desumana, mas não demorou muito para isso mudar. Já no século V a.C., havia menções de Medusa ser uma mulher bonita em sua juventude. Na época de Ovídio, ela era uma das grandes belezas do mundo. Segundo ele, como a única górgona mortal, Medusa também foi a única que não nasceu como um monstro. Ela tinha muitos pretendentes e era especialmente conhecida por seus lindos cabelos longos. Medusa, nesta narrativa, foi separada de seus familiares monstruosos e viveu uma vida mais humana. Apesar de sua conexão familiar com monstros, ela se encaixa no molde de muitas belas mulheres humanas na mitologia. Nessas versões de sua história, a beleza de Medusa acabaria sendo sua ruína. Como muitas moças bonitas nas lendas gregas, ela atraiu a atenção de um deus. Mesmo nas histórias que vieram antes das descrições de sua beleza, a história de Medusa estava ligada ao deus Poseidon. O deus do mar, como muitos de seus pares, teve casos frequentes com mulheres mortais e deusas menores. A versão mais antiga da história descreve a sedução da Górgona por Poseidon como ocorrendo em um campo cheio de flores. Mas representações posteriores contam uma história muito mais sombria. Nestes, Poseidon não apenas tomou a Medusa à força, mas o fez em um templo de Atena. A mitologia grega, como a cultura que a criou, muitas vezes fazia pouca distinção entre sedução e o algo mais. Os deuses muitas vezes levavam seus amantes ou usavam o engano para conseguir o que queriam. O sequestro era uma forma válida de casamento na mitologia grega, e as mulheres eram frequentemente descritas como fugindo ou temendo os deuses amorosos. Ovídio, no entanto, deixa bem claro que as ações de Poseidon não foram românticas. Poseidon não seduziu nem encantou Medusa nos mitos posteriores. Suas ações foram descritas como uma violação forçada. Poseidon e Atena estavam frequentemente em desacordo nos mitos, e o desrespeito de abusar de Medusa dentro de seu templo enfureceu a deusa. Como uma deusa virgem, o ato foi particularmente repugnante. Infelizmente, como acontecia frequentemente no mundo antigo, a vítima suportava o peso da punição. Atena descontou sua raiva na Medusa. Ela transformou a jovem em um monstro terrível. O famoso cabelo bonito da Medusa foi transformado em uma massa contorcida de cobras. Uma vez uma beleza renomada, Medusa agora era tão horrível que qualquer homem que a olhasse seria transformado em pedra. A mais bela das 3 górgonas tornou-se a mais horripilante de todas. Na arte, Medusa e suas irmãs tinham todas as características aterrorizantes que os gregos podiam imaginar. Além das serpentes em suas cabeças, eles tinham presas como javalis, línguas penduradas e olhos esbugalhados. Algumas imagens deram-lhes asas, outras uma espessa barba negra. Hesíodo disse em seus relatos que elas estalavam a língua como cobras. Elas usavam cobras em volta da cintura em vez de cintos normais. O corpo de Medusa era frequentemente mostrado como grande e desproporcional. Sua cabeça grande e pernas grossas lhe davam uma aparência notavelmente desumana, que contrastava com as formas perfeitas dos deuses e heróis. Algumas versões da história afirmam que as irmãs de Medusa sofreram a mesma mudança de belas para horríveis, conciliando a disparidade de mostrar apenas a própria Medusa dessa maneira.
Nesse caso, Atena também puniu as irmãs, embora elas não tivessem envolvimento na profanação de seu templo. As górgonas foram enviadas para longe do mundo civilizado para fazer seu covil em uma caverna escura. Enquanto Medusa era a única cujo olhar petrificava os homens, suas irmãs matavam e mutilavam muitos. Mesmo depois desse terrível fim, Atena não havia terminado o castigo de Medusa. A história mais famosa de Medusa é a de sua morte nas mãos de Perseu. Perseu era filho de Zeus e da humana Danae. O rei Polidecto queria se casar com Danae, mas Perseu, então adulto, se opôs à união de sua mãe e do rei não confiável. Procurando uma maneira de tirar seu filho crescido do caminho, enviou Perseu em uma missão aparentemente impossível. Ele desafiou o jovem a matar Medusa e trazer sua cabeça de volta. Atena se ofereceu para ajudar o herói em sua busca. Ela deu seu brilhante escudo de bronze, a égide, para proteção. Atena também lhe disse onde encontrar mais assistência. Depois de criar a própria Medusa, a deusa parecia ansiosa para ajudar o herói na destruição do monstro. As Hespérides, uma irmandade de ninfas, eram guardiãs de um jardim na extremidade do mundo. Elas tinham em sua posse outros itens pertencentes aos deuses que ajudariam Perseu a sobreviver ao encontro com um monstro e suas irmãs. Sua primeira missão foi encontrar e derrotar as Greias. Só elas sabiam a localização das Hespérides e seu jardim. As 3 irmãs nasceram com apenas um olho que compartilhavam entre elas. Elas também compartilhavam um único dente, se revezando para comer suas refeições. Perseu se escondeu, esperando no escuro até que 2 das Greias passassem o olho uma pela outra. Rápido e habilmente, ele arrancou o olho de suas mãos. Horrorizadas, as Greias exigiram o retorno de sua visão. Perseu fez um acordo com os monstros. Ele devolveria seu olho quando revelassem a ele a localização das Hespérides. Alguns dizem que ele honrou o acordo e devolveu o olho. Outros afirmam que ele jogou o olho nas profundezas do lago Tritones. De qualquer forma, as Greias lhe mostraram o caminho para o jardim escondido das Hespérides. As ninfas de bom grado emprestaram a Perseu os tesouros que Atena lhe enviara. A primeira era uma bolsa forte para guardar seu troféu, a cabeça da Górgona. O segundo tesouro foi o elmo de Hades, dado a ele pelo Ciclope na Titanomáquia. Ele tinha o poder de tornar seu portador invisível. O tesouro final das Hespérides eram as sandálias aladas de Hermes. Perseu, dessa forma, estava pronto para matar a Medusa. Quando ele chegou ao covil, a Górgona estava dormindo. Perseu usou a mesma furtividade que havia praticado com as Greias para se aproximar. Foi aqui que o escudo de bronze de Atena se tornou inestimável. Perseu não podia olhar para a Medusa, ou ele seria transformado em pedra. Olhando apenas para o reflexo do monstro no metal brilhante do escudo, ele podia rastejar para frente sem perigo. O último grito de Medusa na morte acordou as górgonas adormecidas, e as 2 irmãs perseguiram o homem, mas não obtiveram sucesso na caçada. Quando Atena ouviu os gritos das górgonas enquanto choravam por sua irmã, ela procurou imitar seus sons tristes. Ela inventou a flauta para isso. Embora a história da sua morte nas mãos de Perseu seja um dos momentos mais famosos da mitologia grega, não foi o fim da história da Medusa. Em uma reviravolta incomum e macabra, a morte de Medusa foi apenas o começo de suas aventuras. Mesmo com o monstro morto, o verdadeiro poder de Medusa sobreviveu em seus restos mortais. Algumas histórias dizem que Perseu usou a cabeça da Górgona pela primeira vez enquanto viajava de volta para sua terra natal. Em suas jornadas, ele se deparou com o titã Atlas, segurando o mundo nas costas, e usou a cabeça para transformá-lo em pedra. Esse mito, uma adição posterior à história do Atlas, explicou a criação da Cordilheira do Atlas no norte da África. O poder da cabeça de Medusa era tão potente que poderia petrificar até o maior e mais forte dos titãs. Outros contos dizem que a cabeça de Medusa foi usada para destruir o grande monstro marinho que ameaçava devorar Andrômeda. Perseu matou o monstro e depois se casou com a princesa. Perseu mais tarde deu a cabeça a Atena, que a fixou em seu escudo. Muitas representações de Atena mostram a temível cabeça da Górgona em sua égide. Atena promoveu sua conexão com a Medusa, colocando fileiras de cobras ao redor de suas vestes. Embora não tivessem o poder da cabeça da Górgona, serviram como um lembrete assustador de sua maldição.
No entanto, mesmo este não foi o fim da história para a cabeça da Medusa. Ao longo de muitos mitos gregos, reapareceu. Atena a usou para aterrorizar seus inimigos, e até mesmo uma representação grosseira dela poderia causar medo em espíritos malignos e seres maliciosos. O rosto ameaçador do monstro tornou-se um totem de proteção. Enquanto os primeiros gregos retratavam a Medusa como verdadeiramente monstruosa, artistas posteriores começaram a mudar essa imagem. Ao mesmo tempo em que os escritores começaram a mostrar a Medusa como uma antiga beleza afligida por uma terrível maldição, o rosto da Medusa passou por uma transformação semelhante na arte. Na escultura, nos mosaicos e na pintura, a Górgona começou a perder seus atributos mais bestiais. Suas feições se suavizaram. As presas pontiagudas e a língua estendida desapareceram. Seu rosto assumiu uma aparência mais humana. Medusa começou a se parecer mais com a mulher como ela foi descrita nos textos. Quando o Império Romano foi estabelecido, o rosto da Medusa era quase indistinguível do de qualquer outra mulher. A única diferença entre Medusa e um humano, ou mesmo uma deusa, eram as cobras que coroavam sua cabeça. Mesmo em sua forma mais bonita, o gorgonião era usado como símbolo para afastar males maiores. Muitas vezes era colocado na entrada dos edifícios, seja em uma escultura em relevo ou em um mosaico de piso, para impedir a entrada de espíritos maliciosos. Os soldados usavam a cabeça da Medusa em seus escudos e armaduras, emulando a imagem de Atena na tentativa de afastar a própria morte. A prática era tão difundida que é vista no famoso mural que retrata a batalha de Alexandre o Grande contra os persas. À medida que o mundo romano abraçou o cristianismo e seus textos, o status maligno da Medusa foi promovido. A crença judaico-cristã sempre viu as cobras como parte da queda da perfeição da humanidade, e seu cabelo serpentino tornou a Medusa mais reconhecidamente má do que nunca. A cabeça de Medusa ainda era tratada como um objeto assustador, mesmo quando era mostrada como sendo quase inteiramente humana. Os antigos gregos viam a Medusa como um monstro de lenda particularmente aterrorizante. Eles continuaram a acreditar nisso mesmo após o desenvolvimento da história que contava sobre sua punição por Atena. Para eles, a punição inicial e a morte subsequente eram justificadas. É difícil para alguém nos dias atuais aceitar esta versão dos acontecimentos. A moral do século XXI veria Medusa como uma vítima que merecia simpatia em vez de punição. O mito da Medusa força a confrontar uma verdade: a vítima nem sempre é vingada. Os heróis às vezes não vencem, e as pessoas inocentes às vezes são prejudicadas. Medusa é vista por alguns hoje como o primeiro exemplo de culpabilização da vítima. Enquanto Poseidon andava livre, Medusa foi vilipendiada pelo crime de atrair sua atenção. O abuso era frequentemente uma característica da mitologia grega, por mais que as histórias o escondam em termos de sedução e casamento. E muitas vezes, na mitologia, como na vida, a vítima pagava o preço. As amantes de Zeus foram castigadas por sua esposa ciumenta. As ninfas que fugiam dos deuses eram amaldiçoadas ou transformadas em árvores e flores. Era mais raro uma mulher vitimizada ser ajudada e vingada do que ser punida. A punição de Medusa foi mais explícita e dura do que a maioria das vítimas nos mitos gregos, mas não estava totalmente fora do lugar. A natureza complicada do crime e punição da Medusa é algo com o qual nossa cultura ainda luta hoje. De um monstro cruel a um símbolo de raiva justificada, as interpretações mutáveis da natureza da Medusa refletem as mudanças na moral e nas visões da própria cultura. Qual a sua opinião a respeito da história da Medusa? Para você, ela merecia essa punição? Deixa sua resposta nos comentários. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!